Se o meu der ruim, você joga esse para cá. Shalom, querido. Shabbat shalom. Tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia. É uma bênção estarmos aqui juntos para glorificar o nome de Jesus. Deus é bom, né? Sim ou não? Eu gosto que vocês falem comigo, tá? Só pela fé essa luz aqui, né? Aleluia, vamos lá. Queridos, um tema difícil, né? Primeira coisa que o pastor Vance mandou para mim, que eu pensei, meu Deus, eu vou falar o que sobre isso? É um tema difícil. E aí Deus veio me ministrando, comecei a orar e tal. E aí eu lembrando de algumas coisas que o pastor Moisés falou no Shabbat passado, falando que a nossa justiça não se compara, né, à justiça de Deus. E muitas vezes a gente sequer pode compreender isso. Mas por causa do seu grande amor, podemos experimentar de sua justiça e do reino de Deus. Deus é tão lindo que Ele confiou à igreja uma responsabilidade de manifestar o reino dele na terra. A palavra do Senhor fala que quando Pedro recebeu a revelação de Deus Pai de quem era o Cristo, a resposta de Jesus para ele foi, em Mateus 16, 18 e 19, diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. É um nível de autoridade, de ousadia muito grande que Deus nos confiou, através da revelação de Cristo. Ele é a rocha, a qual a igreja está sendo edificada. Amém? E daí eu fui orando mais e tal. E aí Deus me trouxe assim, quem pode experimentar da justiça do reino de Deus? Quem pode experimentar dessa justiça e usufruir disso? Quem pode experimentar dessa justiça? Somente aquele que entendeu que o reino de Deus é para quem está vivendo, caminhando em arrependimento. Se não há em nós arrependimento, não há em nós humildade. Nós temos que nos revestir disso diariamente. João pregava, arrependei-vos. Em Mateus 3, 1 e 2 diz assim, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O reino está próximo. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre o reino, sobre a justiça de Deus, vai estar ligado ao arrependimento. Aí Jesus veio. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha o reino e o arrependimento caminhando junto. O tempo todo. E eu, meu Deus, é isso mesmo que é para falar? Bora lá. Paulo pregava arrependimento. 2 Coríntios 7, do 8 ao 10, diz assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Paulo estava confrontando a igreja de Corinto. E aí, a tristeza. E a carta de Paulo estava entristecendo os irmãos, que Paulo estava apertando eles. Não existe uma vida dupla. A vida cristã, ela é sim, sim, não, não. O que o pastor disse é procedência maligna. Quando você nasceu de novo, nasceu do Espírito, nasceu de Deus, você começa a caminhar uma nova vida. E não dá para ficar cocheando entre dois caminhos. Dois caminhos. E Paulo estava corrigindo o povo. E aí ele fala, eu sei que vocês ficaram tristes com a minha carta, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E dessa forma, alguns foram
E dessa forma, alguma foram prejudicados, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorsos. Já viram aquele povo que chora? Arrependido, não sei o que, amanhã está fazendo de novo, a mesma coisa? É só remorso, não tem arrependimento. Não é tristeza profunda, provocada realmente por Deus, que permitiu que Deus fizesse isso nela. É remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento e leva à salvação, e não remorso, mas segundo o mundo leva à morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a respeito disso. A justiça só pode experimentar a justiça do reino de Deus quem anda em retidão, segundo os seus princípios. Se nós não andarmos segundo isso e fica pedindo justiça, cuidado que a justiça dele pode vir sobre você. Se estiver fora da linha, vai dar ruim. Melhor não pedir. Melhor se arrepender. Estava tão bonito esse som. O que aconteceu? Perdeu o brilho, menino. Misericórdia. Gilson, joga um glitter aí. Nem conheço esse menino, fica chateado. Acho que é isso, volume, agudo, melhorou. Agora ficou mais chique. Me ajuda, irmão. Tem misericórdia dessa alma. Eu tenho que fazer muita força, aí me judia. Que fica mais fácil. Quando eu começar a gritar, você baixa. Mas Paulo estava confrontando eles, mas falando, olha, isso é bom, porque eu quero ver a justiça sendo feita. As coisas vão acontecer, mas vocês precisam se posicionar. Mas daí, o que é arrependimento? A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade, mudança de motivação, de propósito, indicando que a pessoa decidiu andar em uma direção oposta à que ela se encontrava. Com o sentido bíblico, fala de retornar a Deus, deixando os caminhos maus. Todas as vezes que Deus confronta o povo a arrependimento, Ele fala o quê? Volte para mim. Então, não é só mudar de rota. Entende? Eu estou indo aqui pecando. Ai, me arrependi. Peco para o lado de cá. Não mudou nada. Entende? Eu costumo falar assim, gente, acho que Deus gostou de Davi, é que Davi era criativo. Cada dia tinha um pecado novo. Não era todo dia. Você não via todo dia Davi, né? Adulterando. Eu não vi de novo essa história. Não é verdade? Ele era criativo. Então, a gente precisa mudar um pouco. Não, gente, não inventa um pecado novo. Mas quando você se arrepende de verdade disso, você não volta a cair de novo na mesma coisa. Entende? Porque senão isso é iniquidade. Ou seja, você não nasceu de novo. Esses dias atrás eu estava confrontando um irmão, e ele falando que ele é muito orgulhoso, soberbo e tal. Olha, eu estou te confessando. Eu sou muito orgulhoso, muito soberbo, cheio de ego. Ele falou isso para mim, desse jeito. Ele tem quase 1,90 m, eu olhei para ele. Tudo isso de ego, de soberbo? Vou bater em você tanto, até te moer todinho, você fica lá jogado. Aí veio o negócio. Ele parado, eu estou confessando. Você não está confessando, não tem tristeza, não tem dor em você. Então não tem arrependimento. Volta para o seu quarto, se arrepende verdadeiramente, porque senão amanhã você vai fazer a mesma coisa. Aí ficou bicudo uma tarde inteira sem falar comigo. Aí eu disse que nem Paulo, eu não me arrependo de ter te entristecido. Porque é verdade. Se a gente não traz isso para os nossos irmãos, o que acontece? Eu estou vendo a pessoa caminhar passos largos para a perdição, para o inferno, e estou achando bonito. Eu falo, olha, irmão, que bonito, né? 1,90 m de falsidade, dizendo que está arrependido. Mentira! Não pode. Então, a gente precisa começar a falar, irmão, isso é pecado. Vamos nos arrepender ali, vamos nos colocar um diante do Senhor, vamos reconhecer que nós não amamos a Deus como deveríamos, como Ele de fato merece. Foi o Carlos falando ali para mim hoje. E eu falei, cara, essa é a minha oração. Deus, me perdoa porque eu não te amo como eu deveria.
Se eu te amasse, eu me dedicava mais, eu me entregava mais, eu me lançava mais, eu obedecia mais, sem ficar questionando, sem ficar perguntando. Não é verdade? E a gente não faz isso. Então nós precisamos começar a sondar e pedir que o Espírito de Deus venha e nos sonde. Sábado aqui no hangar, depois eu até falei com o Vitinho, falei, glória a Deus que você falou, porque ele estava falando sobre você andar com Deus verdadeiramente, estar no monte do Senhor, na presença de Deus. E me vinha assim, não existe vida dupla dentro do Evangelho. E ele usou outras palavras, mas falou isso. Eu falei, cara, é isso, não dá para aqui dentro eu sou crentinho, santinho, bonitinho, pastor Vantos vê, olha como a Deia é crente, chora, que é uma beleza, né? Na presença de Jesus, olha como ela adora, bonito. Virei as costas ali. Entende? É a boca suja, é a mentira, é a falsidade, é a falta de unidade, falta de amor, falta de verdade. É muito triste isso. E nós precisamos ter consciência e não julgar, não apontar, mas falar, peraí, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ser como Jesus. Eu preciso verdadeiramente voltar para Deus. E cada vez que eu caminho assim, eu estou longe do Senhor. Em todas as coisas. Filhos obedientes que amam o Senhor, que estão se entristecendo pela causa nobre, deixando Deus te entristecer, deixando Deus te moer e reconhecer que nós somos pecadores e carecemos da graça dEle. Que a tristeza que haja em nós seja a tristeza que Deus está provocando. Nós sabemos onde nós estamos em pecado. Nós sabemos onde nós precisamos nos arrepender. Não adianta a gente vir aqui e gritar, eu vou viver a justiça do reino. Não vai viver. Talvez a justiça do reino pode vir na sua vida. Aí vai estar ruim. Vai vir a justiça do rei sobre você. Então nós precisamos começar a nos posicionar em arrependimento. Esse precisa ser dias disso. E não pense que eu vim aqui falar sobre isso me excluindo, não. Eu me incluo. E hoje foi um dia que eu fiquei, Deus, te peço perdão por toda a raiva. Deus, o Senhor sabe que Ele me enraivou muito ontem, hoje. Deus, o Senhor sabe. Eu perdoo, eu abençoo. Deus, me ajuda. Não é fácil. Entende? Abençoa, dá sabedoria, abre a mente, dá entendimento, mostra para Ele, Jesus. E a gente precisa começar a se arrepender e se colocar diante de Deus, porque senão a gente começa a achar que a gente é melhor que o outro. Isso é muito perigoso. Pedir para Deus me reveste de humildade, de mansidão, de simplicidade do verdadeiro Evangelho de Cristo. Isso é manifestar o reino. Imagina, as pessoas estão andando por aí, está esse bando de gente humilde, andando no trânsito, não buzina para o outro, não abaixa o vidro e grita, meu cego, sai da minha faixa. Sabia que isso é pecado? Leco. Jesus pegou aí. Não é verdade? Outro dia eu estava no trânsito, depois eu falei com o Pedro, estou me convertendo. Eu não sou muito estressada no trânsito, não, mas eu estou lá. E aí aquele semáforo, quem vai virar fica aqui. Quem vai reto fica do outro lado. Aí o cidadão que ia na minha frente, ia reto, ficou na minha frente. E eu aqui. Aí abriu o sinal da galera, hora que ele parado. Eu, Jesus seja louvado. Vou ter que esperar mais um semáforo. Deus te ajude, te abençoe, que você seja propagador do Evangelho, filho de Deus, filho do Altíssimo. Fiquei, aí tive que esperar. E o pessoal atrás buzinando para mim. O que eu ia fazer? Xingar, buzinar, pecar. E virei e saí dando risada. Falei, cara, estou atrasado, estou correndo. Falei, Deus, eu vou pecar por causa disso? Não pode. Às vezes são coisinhas pequenas e corriqueiras que nós não estamos manifestando a longanimidade. E você vê essa pessoa falando aqui calminho, assim, tranquilo. O pastor Moisés que diz, né? Fique cutucando a Deia. A Deia tem esse jeitinho, mas a Deia é baiana. O sangue é quente. É verdade. Fica... para não matar um. Não é verdade? E Deus vai nos tratando em pequenas coisas. Essas são pequenas coisas que são visíveis aos homens. O nosso testemunho vai manifestar o reino de Deus na terra. A nossa vida. Você vê um crente dando piti, arrumando confusão no meio da rua, dando escândalo. Está assim por aí, né? Mas é justo. Aquela pessoa errou comigo. Fulano vacilou comigo. Eu sou crente, mas eu não sou besta, não. Jesus ensina a gente a dar outra face.
Isso eu estou falando de coisas que está todo mundo vendo. Fora coisas que estão escondidas dentro de mim e dentro de você. Coisas que estão lá no seu quarto. Coisas que estão lá dentro da sua casa. Coisa que está só lá marido e mulher. Coisa que está lá só você, filho, com o pai e com a mãe. Que ninguém aqui na igreja está vendo. Aqui na igreja eu não vejo os filhos dando piti com os pais. Deve ser assim em casa também, né? Ah, papai, mamãezinha, queridos, né? Tudo bonitinho em casa. É pecado. Desagrada a Deus. E uma igreja que não anda reconhecendo que pecou, se arrepende, se humilha e muda de vida e volta para Deus, você está se afastando de Deus. E aí não adianta a gente vir aqui, o Estevão morreu aqui de cantar, chorou, caiu no chão. Tenta fluir, não vai fluir. Porque muitas vezes é tanta carnalidade, o que vai fluir é a carne. Entende? E aí a gente vem para cá e espera que o irmão do louvor faça um milagre em nós. Aí o irmão do louvor que foi ruim. Ai, que louvor ruim. É o irmão do louvor, que está aqui desde, sei lá que horas, ralando aqui. Entende? Ah, essa pregação hoje, misericórdia. Não foi para mim, não fez nada em mim. Entende? Porque não tem maturidade cristã. Faz tempo que eu venho falando sobre isso aqui, né? Maturidade cristã. A minha vida precisa ser de acordo com Cristo. E somente o arrependimento, a dor do arrependimento, nos faz voltar para Ele. Quando você pensar que tudo que você está andando fora dos princípios do Senhor está entristecendo o Espírito de Deus, vai doer em você. A não ser que você esteja morto. Aí você perdeu a sensibilidade. Aí você precisa verdadeiramente levantar sua mão, quando o pastor fazer apelo. Alguém que entrega a sua vida para Jesus, vem aqui, levanta sua mão e se entrega de novo e recebe o Espírito de novo e seja avivado. Mas se o Espírito de Deus habita em você, você confessa Jesus como seu Senhor, provoca tristeza. Todas as vezes que eu vejo que eu pequei, que eu vacilei, dói. E a gente precisa voltar para o Senhor urgente. O pastor Cote fala isso, Marcos Souza Borges fala o seguinte: arrependimento não é confissão de pecado. A convicção de pecado faz parte do processo de arrependimento, mas não é o arrependimento. Arrependimento também não é confissão. A confissão é apenas outro passo extremamente importante na direção do arrependimento. Não se iluda com esses dois primeiros passos. Arrependimento se consuma na decisão de mudar. Entende? Então você vai abrir mão de você mesmo, você vai morrer para o seu eu. Entende? Para viver verdadeiramente a vontade de Deus, para andar segundo os princípios de Deus. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Então, o arrependimento, a confissão, a convicção, tudo isso faz parte do processo de arrependimento. Mas o arrependimento é a mudança verdadeiramente de vida, voltando para o Senhor. Confesse seu pecado e abandone. Salmos 32, o 3 ao 5 diz assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confesse, não fica ali calado, escondido. Vai diante do Senhor. Deus, pequei contra ti. No Salmo 51, Davi também fala disso. Ele fala também dos ossos que o Senhor esmagou. Não é para você ficar ali remoendo a dor, com culpa, com peso. É para você se arrepender e ir para Deus, confessar diante do Senhor. Confessar para o teu irmão para que você seja curado. Aceite o perdão de Deus. Segundo Samuel 12, 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Confessou, não fique carregando essa culpa. Se mudou de vida, não fique... ai, eu sou adúltera, ai, eu forniquei, ai, eu não vou ministrar, porque eu não vou tomar ceia, porque eu pequei. Irmão, se arrepende, essa é a hora. Confessa e sai disso. O Senhor perdoa, quando isso é sincero e isso é verdadeiro. Creia no perdão, o sangue de Jesus que fez justiça na cruz.
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, está tudo aí, está escrito. Deus prometeu, Deus fez, Jesus veio, derramou o sangue. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos viver uma graça barata. Não! Teve um preço de sangue. A grande questão é, quando é que nós vamos realmente entender que nós precisamos nos arrepender e confessar? Porque muitas vezes a gente não reconhece. A gente sai caminhando, vamos fazendo, vamos vivendo, e perdendo o temor no meio do caminho, perdendo a reverência no meio do caminho. E vai caminhando, está tudo bem, dormi, acordei, está tudo bem, ninguém morreu hoje, está tudo certo, vamos que vamos. Não espere vir as consequências drásticas do pecado. A outra questão que eu confrontei esse rapaz é o seguinte, eu falei, você só está falando isso porque você foi pego. E você teve a oportunidade ontem de confessar. Então vai gerar arrependimento. E ficou surpreso. Entende como nós estamos caminhando? Ficou surpreso. Nossa, eu falei, é isso. Nos falta temor, nos falta dor, tristeza. De chegar diante de Deus e falar, eu sou pecador. Confessar uns aos outros. Ser humilde, se expor. Lembra da mulher lá de Lucas 7? Ela não queria saber de nada, que estavam pensando dela, o que o povo estava achando dela. É uma mulher pecadora que entrou no ambiente, dobrou os joelhos e ficou confessando pecados dela para Jesus diante dos fariseus, que já estavam julgando ela. Ela não quis nem saber. Ela sabia que ela precisava se arrepender, e ela precisava ser curada, ser liberta. Então nós precisamos ser humildes e confessar. E aí sim, nos apropriar do sangue de Jesus. E quando que a gente vai saber que verdadeiramente há arrependimento em nós? Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos vão dizer. Os frutos vão dizer. O seu caminhar vai dizer. O meu caminhar vai dizer. Então, se tem áreas em sua vida que você precisa colocar diante de Deus, faça isso urgente. Não viva uma vida dupla. Não brinque de ser crente. O evangelho é coisa séria, gente. Talvez eu leve muito a sério, eu acho. Não sei. Vai ser muito difícil nós manifestarmos o reino de Deus e a justiça de Deus nessa terra, se a igreja, verdadeiramente, não reconhecer que nós precisamos limpar as nossas vestes. Toda vez que a gente canta aqui, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Eu penso, fico, Deus, não é eu uma pessoa só, é a igreja, ali está falando da igreja, do corpo de Cristo. Como nós estamos? Nós estamos realmente limpando as nossas vestes? Está branca mesmo essa roupa? Está desejando mesmo que Ele volte? Se Jesus voltasse agora, estava tudo certo? Ele nos fez reino e sacerdotes. Apocalipse 1, 5 e 6 diz, e de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e o poder para todo o sempre. Jesus nos limpou, nos libertou dos nossos pecados, nos fez reino e sacerdote para servir a Deus e Pai, para servir ao Senhor. Entenda que todas as vezes que você está aqui, e a gente fala assim, ó, levante suas duas mãos bem alto, você está levantando essas mãos para Deus. O Pai, você é sacerdote, nós todos somos sacerdotes, estamos ministrando ao Senhor, e essas mãos precisam estar limpas, esse coração precisa estar puro. E isso é uma consciência diária que você precisa fazer. Uma avaliação diária. E se você não sabe, ore. Eu falo, Deus, assim como Davi fez, vê se há algum caminho mau em mim, sonda-me e me ajuda. Entende? Davi precisou ser confrontado para se arrepender. Graças a Deus se arrependeu rápido. Mas ainda assim viveu consequências
drásticas disso. Não espere isso. Se posicione rápido. No Salmos 89, 14 e 18, se eu não me engano, o pastor Moisés falou semana passada também. Diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. A retidão e a justiça. Nós precisamos andar em retidão para que a justiça do Senhor se manifeste em nós. O amor e a fidelidade vão à frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Isso não fala só dos nossos lábios, mas da nossa vida glorificar a Deus, da nossa vida exaltar o Senhor, aclamar o Senhor com a tua vida. Antigamente as pessoas falavam assim: olha, lá vem um santo ali, lá vem um crente ali, tinha aquele ali é crente, não mexe não porque ele é crente. Vocês já viveram isso? É tremendo. E hoje, infelizmente, os cristãos têm perdido esse lugar de autoridade. Por causa da nossa falta de posicionamento. Lembro que uma vez minha irmã e eu estávamos prestes a sofrer um assalto. A gente percebeu de longe a situação. Parei no meio da esquina, tipo, volto. Ficamos parados, olhei para ela e falei: agora deu ruim. Falei: Jesus, tem misericórdia, misericórdia. O cerco sendo armado. Os caras muito terríveis. E aí eu só ouvi um dos rapazes gritando assim: oh, não mexe com elas não. Elas são as filhas do pastor. Isso me marcou assim por resto da minha vida. Falei: caramba, mas o que tinha o pastor de tão especial assim que eles não podiam fazer nada com a gente? Aí o outro gritava: o quê? Não mexe com elas não, são as filhas do pastor. Entende? Os caras iam roubar lá em casa. Não vai aí não, que é a casa do pastor, mano. Que coisa linda. O mundo, as trevas, precisa conhecer a luz que há em nós. Mas isso só pode acontecer se você der testemunho. Não envergonhar o nome de Jesus. Entende? E Deus nos guardou naquele dia. A nossa vida, por algum momento, estava glorificando a Deus. Porque se não tivesse, tinha dado ruim. Entende? Então Deus é muito tremendo e poderoso. Aí o versículo 16 do Salmos 89 diz: sem cessar exultam o teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Você pode falar isso, você pode declarar isso, a partir do momento que você começa a caminhar. Esse povo teve que passar por uma lutinha básica, aí arrependeram, se correram, eles puderam declarar isso. Esse é um tempo de nós voltarmos para Deus verdadeiramente. Não aceite ser morno, não aceite ser mais ou menos, não aceite ser o Zezinho, não aceite entrar e sair daqui do mesmo jeito que você chegou, não aceite vir aqui um culto ruim, frio, glorifica, chora, pula, faz um barulho, faz alguma coisa, mas fala: Deus, nós precisamos te tocar. Se arrepende, chora. Ah, é o ataque, é o inimigo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus já falou isso. Ele só prevalece, ele só permanece em algumas situações, se não há arrependimento, se nós não somos verdadeiramente a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor anda segundo os seus princípios, a igreja do Senhor é humilde, a igreja do Senhor se arrepende, a igreja do Senhor chora, a igreja do Senhor se ajoelha, a igreja do Senhor anda descalço, veste pano de saco, faz qualquer coisa para que a nossa carnalidade morra e o Senhor cresça. O Estevão falou hoje aqui: Senhor, que diminua, para que o Senhor cresça em nós. O Senhor só pode crescer em nós se nós verdadeiramente falar: Deus, eu morro para mim mesmo, pego a minha cruz e vou te seguir, vou andar segundo os teus princípios, vou obedecer a tua voz, vou resgatar o temor do Senhor, onde o Espírito de Deus me constrange, me sacode. Senão a gente não vai conseguir. De nós mesmos nós não podemos. Mas chega diante do Senhor, um coração rendido, humilhado, prostrado, e o Senhor vai te responder. Amém? Eu queria que você tivesse um tempinho só com Jesus. A galera da banda pode voltar. E a gente está... É interessante, porque fala da mesa, fala do sangue, fala do corpo de Cristo. Daqui a pouco a gente vai para a ceia, mas eu queria só que você orasse. Pedisse que o Senhor sondasse o seu coração. Peça ao Senhor: Deus, se há em mim algo
que está te entristecendo, me mostre, me revela. Queridos, confesse para o Senhor e não saia daqui essa noite sem fazer isso. Se você quiser se ajoelhar, a gente vai fazer isso por no máximo 5 minutos. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Se não, fique sentado, curve sua cabeça, mas fale com Jesus agora. Peça perdão. Se você está insensível, fala: Deus, me perdoa. Eu não quero entristecer o Teu Espírito Santo. Me faz sensível a Tua voz de novo. Se o seu coração está duro, fala para Ele: Deus, meu coração está duro. Seja sincero com Deus. Deus, meu coração está duro. Tira o coração de pedra, me dá um coração de carne. Ele é fiel, Ele é bom e Ele faz.